Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus esteja conosco. Estamos aqui com mais um programa Conheça o Islã, cheio de entrevistas, documentários, minisséries, tudo isso para mostrar para você a verdadeira face do Islã. Qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, envie para o nosso e-mail fib.conheçaoislam@hotmail.com. Assalamu alaikum. Que a paz de Deus esteja convosco. Deus sabe mais. Allahu a'lam. ولا تحاضون على طعام المسكين E não vos incitais mutuamente a alimentar o necessitado. وتأكلون التراث أكلا لما E devorais as heranças com indiscriminada voracidade. وتحبون المال حبا جما E amais as riquezas com excessivo amor. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا Em absoluto, isso não é certo. Quando a terra for pulverizada, pulveriamente. وجاء ربك والملك صفا صفا E teu Senhor chegar e os anjos em fileiras após fileiras. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى E for trazida nesse dia a Jena, nesse dia, o ser humano lembrar-se-á de seu erro. E como a lembrança haverá de beneficiá-lo? يقول يا ليتني قدمت لحياتي Dirá ele, quem dera houvesse eu antecipado as boas obras à minha vida. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد Então, nesse dia, ninguém castigará como seu castigar. ولا يوثق وثاقه أحد E ninguém acorrentará como seu acorrentar. يا أيتها النفس المطمئنة Dir-se-á, ó alma tranquila, ارجعي إلى ربك راضية مرضية retorna a teu Senhor, agradada e agradável. فادخلي في عبادي Então, entra para junto de meus servos وادخلي جنتي e entra em meu paraíso. O testemunho da fé. Shahada. As condições da Shahada. A terceira condição. A aceitação de tudo o que este testemunho significa. A pessoa que conhece a Shahada e está certa dela deve dar sequência a esta certeza pela aceitação, com a língua e o coração. Deve dar certeza de tudo o que significa a Shahada. Um dos maiores remédios para a dúvida é o conhecimento. O conhecimento profundo do Alcorão e da Sunnah remove a maior parte, se não todas, as dúvidas.
Através do estudo e da compreensão, alcança-se a certeza. E quanto mais se estuda e se aprende, mais essa certeza se impõe. A aceitação absoluta do Alcorão Sagrado. Testemunhar que não existe divindade a não ser Allah e eliminar todo e qualquer tipo de adoração, seja por estátuas, imagens, dinheiro, sua própria família, pessoas e até mesmo seu próprio ego. Nada deve ter maior grau de importância acima de Allah. Esta condição também significa que a pessoa acredita em tudo o que está estabelecido no Alcorão, ou que tenha sido dito pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sem qualquer possibilidade de escolha entre o que se quer acreditar e o que se quer rejeitar. Disse Allah no Alcorão: não é dado ao fiel nem à fiel agir conforme o seu arbítrio quando Allah e seu mensageiro decidiram já sobre o assunto. Aquele que desobedecer a Allah e ao seu mensageiro desviar-se-á evidentemente. A quarta condição: a submissão e a concordância. A submissão e a concordância é a representação física verdadeira das ações do testemunho da pessoa. Submissão é um dos principais significados da palavra Islam. Submissão à vontade e aos mandamentos de Allah. Allah ordena assim no Alcorão: e voltai arrependidos ao vosso Senhor e submetei-vos a Ele. Allah elogia aqueles que, por suas ações, se submetem aos seus mandamentos. Diz Allah: quem é melhor na religião do que aquele que se submete seus objetivos a Allah e pratica o bem? É preciso que haja no coração, por exemplo, amor a Allah, temor a Allah e esperança em Allah. Com palavras, testemunhamos a Shahada e com nossos atos cumprimos o que o testemunho de fé exige de nós. A quinta condição: a verdade. Em oposição à hipocrisia e à desonestidade, quer dizer, quando alguém pronuncia a Shahada, as palavras devem ser ditas honestamente em todo o seu significado. Allah diz: entre os humanos há aqueles que dizem: cremos em Allah e no dia do juízo final, quando não creem. Pensam que enganam a Allah e a aqueles que creem, mas eles na verdade só se enganam e não percebem. Em seus corações há morbidez, e Allah aumenta-lhes a morbidez. Um doloroso castigo os espera porque mentiram. Você está decidida? Está convicta? Tem certeza? O que fez você querer ser muçulmana justo hoje? Porque está todo mundo atacando o Islã e os muçulmanos. Por quê? Vontade, gostou, está disposta a seguir o Islã? Desde dezembro. Tem livros, já leu o Corão, está lendo. Bom, em 3 frases eu vou falar para você: o Islã é uma religião simples, se você enxergar ela da forma simples. É uma religião objetiva se você for objetivo em procurar o Islã. O Islã é uma religião que vai fazer sempre o bem, enquanto você estiver se sentindo bem. Tem que ter o bom senso de procurar a verdade, e você fez isso. Graças a Deus. O testemunho de fé significa você testemunhar que ninguém merece ser adorado a não ser Deus e que Muhammad é seu servo e mensageiro. É assim que uma pessoa se converte ao Islã. Não tem batismo, não tem nada, é somente, tá? Quer se tornar muçulmano agora? Então faça assim com o dedo. Repita em árabe, depois em português. Em árabe: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Testemunho que não há divindade a não ser Deus e que Muhammad é o mensageiro de Deus. Parabéns, você já é muçulmana. Antes das irmãs cumprimentarem, mas sem takbir. Eu falei isso aí. Eu falei. É boa-vinda. Sangue de Deus é grande. Não se assuste. Tá? Conselhos que eu falo para a irmã e para os próximos também é que com o Islã Deus perdoa todos os pecados da pessoa.
Você agora já é muçulmana, vai aprendendo o que vai acreditar, como está acreditando, o que vai praticando. Seja bem-vinda a nossa mesquita, as irmãs irão orientar você e dê parabéns para a irmã. Obrigado. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Conheça o Islã. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Rodrigo Rodrigues. Desde antigo, desde a época de Maria, os homens e as mulheres não ficavam tudo junto misturado. Não utilizavam o mesmo corredor, muito menos o mesmo banheiro. Hoje está tudo misturado. Se fosse tudo misturado, era irrelevante ver mais um homem na frente dela. Né? Continue. Ele disse: sou apenas o mensageiro de teu Senhor, Ai. para te dadivar com um filho puro. Esse filho puro, Jesus. Deus chamou ele um filho puro. Allahu Akbar. Agora começa. Ela disse: como hei de ter um filho, enquanto nenhum homem me tocou, e nunca fui mundana? Ele disse: assim teu Senhor disse: isso me é fácil, e sê-lo-á, para fazer dele um sinal para os homens e misericórdia de nossa parte. E foi uma ordem decretada. Para aí. Esse versículo mostra a surpresa. Da onde que eu terei um filho? Nenhum homem me tocou. Da onde que eu vou ter um filho? Se eu não sou casada? Se ninguém me conhece? Como é que eu vou ter um filho se eu sou consagrado no templo? Da onde? Da onde? Se tu pular, voltar para Surata 3, versículo 47. Ela disse: Senhor meu, como hei de ter um filho, enquanto nenhum homem me tocou? Ele disse: assim é, Alá cria o que quer. Quando decreta algo, apenas diz-lhe: se, então é. Como os anjos estivessem dizendo: ó, não é comigo. Deus mandou avisar que você dará à luz a um homem puro, seu nome será Messias Jesus, como está na Surata 3, você lê os versículos. Ó, mas da onde que eu terei um filho? Se nenhum homem me tocou, eu sou consagrado no templo. Deus decretou assim. Deus decretou assim. Deus não criou Adão sem pai e mãe. Não criou Eva sem mãe. Não é possível fazer Jesus sem pai. Deus quis assim. E Deus Deus irá fazer de Jesus misericórdia e sinal para a humanidade. Deus faz o que quer, cria o que quer. Se Deus cria o que quer, não tem a capacidade de fazer o que quer? Deus cria o que lhe apraz. Deus criou Adão sem pai e mãe. Criou Eva sem uma mãe. Criou Jesus sem pai. Se ele cria o que quer, não pode fazer o que quer? Claro que pode. Algo é impossível para ele quando ele quer? Não. Mas os anjos vieram para Maria e já anunciaram de cara a missão do teu filho. Leia o versículo 48 da Surata 3, o que diz? E ensinar-lhe a Escritura e a sabedoria. Ó, Escritura. E o Evangelho. Vai aprender 4 coisas: o livro, a sabedoria, a Torá e o Evangelho. Al-Kitab, segundo os sábios dizem que é o Evangelho. Isso, daí está a questão. Este livro, Al-Kitab, livro, aqui traduzido como escritura. Não se sabe que escrituras que é, os códigos de Davi, porque Jesus veio não para, ele veio corroborando, não para acabar com a lei antiga. Então vai ensinar o livro, a sabedoria. Sabedoria pode ser a suna dele. A suna de Jesus é a sabedoria. A Torá vai corroborar a Torá. E vai, evangelho em árabe, Injil.
Nós muçulmanos acreditamos no Evangelho. Se alguém pegar o Evangelho embaixo do braço, o muçulmano pode dizer: eu acredito no Evangelho que está na mão das pessoas? Vamos ver. Deus revelou a Jesus um Evangelho. Evangelho segundo qual? Quem agora? Hã? Não. Também não. É o Evangelho segundo Barnabé. Qual é o primeiro Evangelho na ordem cronológica, sabe? Que foi compilado. Nós acreditamos no Evangelho segundo Jesus. Evangelho de Jesus. As versões, as 4 versões, e sem falar as versões que não entraram, como é que se chamam? As versões que não entraram na parte os apócrifos. Nós acreditamos no Evangelho de Jesus, que ele ditou, foi revelar que Deus inspirou ele falar. Porque os outros evangelhos que existem até hoje, não são Jesus, não é Jesus que está falando. Quem é que está falando? Hã? Hã? Paulo de Tarso e companhia. Os discípulos. Então são os evangelhos segundo discípulos. Fazendo uma comparação, é o mesmo que falar a Sunna. Relataram a Sunna de Jesus. Relataram a história de Jesus. Relataram até antes de Jesus nascer. Jesus ia falar do rei mago. Relataram até o desaparecimento de Jesus. Jesus está relatando sobre si mesmo. Então tem um livro, esqueci de trazer, que chama-se O que Jesus Disse. É isto. E tem outro chamado O que Jesus Foi e o que Ele Não Foi. Sim, isto. Que é um estudo crítico, uma crítica construtiva sobre quem escreveu os evangelhos. Os evangelhos que contém hoje são a palavra literal de Deus a Jesus ou são narrativas? Narrativas. Nós muçulmanos acreditamos que Deus revelou um livro chamado Evangelho a Jesus. A revelação. O que contém nos 4 evangelhos, há coisas que Jesus disse. E a maioria das coisas não foi Jesus que disse e nem ele relatou. Bom, antes de ir para a oração, então nós temos nesse versículo a seguinte questão. Jesus veio com a missão de ensinar o livro, a sabedoria, a Torá e o Evangelho. Deus revelou para Jesus qual livro e qual versão. Que idioma Jesus falava para começar? O aramaico. E o primeiro evangelho foi escrito em que idioma? Grego. Vocês imaginem que eu estou há 40 minutos falando, viu, Fernando? 40 minutos falando. Tudo que eu falei aqui, nesses 40 minutos, o Jafar lá atrás, daqui a 70 anos, escreve tudo que o Sheikh Rodrigo falou em 40 minutos, mas ele escreve em grego. Qual é o problema? Estão rindo. O Evangelho é a mesma coisa. Fé. O que você acha, Jafar? Ele é historiador, não é? Que eu falei em 40 minutos, daqui a 70 anos, escreve em grego. Hã? E aí, o que você acha? Pode ter alguns erros, né? Pode ter alguns erros. 40 anos nem sabe o nome dele, vai saber de mim. Obrigado, salam aleikum. Conheça o Islã. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Muhammad al-Bukai. Hoje nós temos que fortalecer as nossas entidades. Isso é um trabalho também aqui, principalmente aqui onde não tem fora um ambiente, aquilo que você quer. Aí a gente tem que criar aqui dentro da nossa entidade esse ambiente. Por isso a gente precisa fortalecer mais as nossas entidades.
porque a entidade ele tem esse papel também. Talvez o pai não tem tempo. Hoje, aqui não tem tempo ou ele não tem conhecimento, ele não tem... Mas a entidade, ela tem um papel também muito importante mas a gente tem que fortalecer, a gente tem que trabalhar para ter uma entidade forte para também fazer esse papel. Mas nunca tarde. Mesmo que você talvez achou que o resultado não foi como você quer, mas nunca tarde. Você nunca deixa seu filho, a sua filha, nunca deixa sem acompanhar, sem orientar, nunca tarde. Você não sabe como e quando vai chegar o dia que ele vai, inshallah, vai ser do jeito que você quer. Então, nunca é tarde, a gente sempre tenta, a gente sempre esforça, mas o importante é a gente começar desde o cedo. Vocês lembram, uma vez falei para vocês uma história do Imam al-Juwayni. Al-Imam al-Juwayni, ele foi chamado Imam, o Sheikh, o sábio dos Haramain, os 2 lugares sagrados. Era o Sheikh de todos os Sheikhs na época dele. Era muito sábio. Aí o pai dele, ele sempre pediu para a mãe dele que nunca deixa qualquer uma outra mulher amamentar o filho dela. Vocês sabem, quando tem assim mulheres, aí cada uma tem um filho, aí às vezes o filho chora e qualquer mulher pega ele e amamenta ele. Ele pediu para ela, fala, nunca você faz isso. Você pode deixar ele com fome, mas nunca você, porque ele queria que o filho dele só ter uma comida halal. Porque ele sabe a comida que ele trouxe para a casa dele. Aí não queria que o filho dele pega qualquer coisa assim, mesmo que seja pequena, do haram, uma coisa ilícita que entra no estômago dele. Uma vez ele entrou e achou o filho dele no mão de uma outra mulher. A mãe dele, sem saber, ele não está sabendo, ele chorou, uma mulher pegou ele, aí ele ficou com muita raiva. Pegou, o filho colocou o dedo dele na boca da criança para vomitar aquele que ele... Porque ele tão esforçado assim, ele queria só o filho dele. Olha, essa é uma coisa também importante. Só traz como você traz comida boa, mas tem que ser halal também. Para o seu filho crescer de uma forma também boa, ter essa alimentação halal, lícita. Não traz uma coisa ilícita para seu filho. Aí, realmente, quando ele cresceu, esse menino, ele virou um dos grandes sábios da nossa história. Os dos grandes sábios. Então, a comida também faz papel. Ser exemplo, o ensinamento, levar para a mesquita, não só a gente cuida essa parte exterior. Tem celular hoje, 5 anos, ele quer iPhone 5, quer sapato, não sei o que. Procura essas coisas, mas será que o seu filho sabe ler o Fatiha? Não, mas ele tem sapato bom, mas tá bom, ele tem sapato bonito. Mas ele tem celular 5, mas ele sabe fazer o wudu, sabe rezar. Mas nunca pensei assim, mas tem que pensar. Nunca pensei que o meu filho precisa, não deixa ninguém ensinar seu filho Al-Fatiha. Pelo menos essa surata que ele vai recitar no resto da vida dele. Ensina ele, passa essa informação para ele, porque como sempre falo, essa vacina, sabe a vacina? Como você procura, desde o nascimento, procura um ponto da saúde para receber a vacina para o seu filho. Vacina 1, vacina 2, vacina 3, tem aquela lista de vacinas que obrigatoriamente que o filho tem que... Mas isso está... Porque, olha a idade também. A primeira vacina começa quando? Com 10 anos? Termina com 10 anos. Depois de 10 anos não tem mais... Vocês perceberam isso?
que depois de 10 anos não tem mais vacinas. Por quê? Porque depois não tem mais jeito, o corpo já se formou. Tem que ser mais cedo, desde o primeiro dia. Ele recebe a primeira vacina, sim ou não? Depois ele começa 2 meses, 3 meses, não sei o quê. Até 10 anos ele não tem mais, porque ele já... Então essa época da vacina também espiritual. Ensina para ele, se você não tem, arruma alguém. Isso é investimento, isso não é coisa que a gente acha que é uma despesa. Não, isso não é despesa. Isso não é despesa. Isso é uma coisa que, investimento que você coloca no seu filho, que você um dia vai ficar feliz, porque quando você vê seu filho como você quer que ele seja, aí você percebe que você ganhou tudo. Mas na hora que você vê que o seu filho não é como você quer, ou ele escolheu um caminho errado, ou ele está aí percebe que nada que eu fiz na minha vida era certo. Aí você fica... Mas como eu falei, nunca é tarde. Nunca acha que não vai... Não, sempre inshallah, as coisas vão mudar. Mas a gente tem que começar bem cedo, inshallah. Pedimos que Allah, irmãos, que nos ajude para ter essa qualificação e ser cada vez... entrar nessa academia espiritual. Vamos fazer esforço para ter a nossa fé forte e a nossa característica, inshallah, bem correta. Deus é maior. Allahu Akbar. Chegamos ao final de mais um programa Conheça o Islã. Conheça uma mesquita, conheça o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Porque o islamismo não é terrorismo. Que a paz de Deus esteja convosco. Assalamu alaikum. Deus sabe mais. Allahu A'lam.